Olá, sou Derek Matheus Matos Felizbino, estudante de Engenharia Mecânica da PUC Paraná. Hoje irei apresentar a vocês o meu trabalho de graduação sobre a influência do bário e do estrôncio na bioatividade, propriedades mecânicas e dissolução dos vídeos fosfatos, sobre a orientação da professora Denise Stolle da Luz Vez. Espero que gostem. Introdução. Os primeiros estudos sobre os biomateriais bioabsorvíveis teve início na década de 60 por Larry Hensch. Ele teve o objetivo de buscar alternativas para a utilização de materiais metálicos e poliméricos como implantes no corpo humano. Esses estudos geraram a descoberta do primeiro vidro à base de sílica, o 45S5. Esses biovidros apresentam características bioabsorvíveis e, com isso, são mais apropriados para aplicações temporárias, pois se dissolvem no corpo humano, evitando assim a necessidade de uma segunda cirurgia, como no caso dos materiais metálicos e poliméricos. Após a maturação das pesquisas nesta área, surgiu uma nova classe de biomateriais, os vidros fosfato. Eles têm chamado a atenção devido às suas propriedades físico-químicas e por possuírem uma similaridade química com a fase inorgânica do osso. Também apresentam características bioativas e bioabsorvíveis, porém o seu ponto negativo está relacionado às suas propriedades mecânicas, sendo essas uma baixa dureza e a pouca resistência à fratura. A estrutura vítrea ela pode ser classificada por três tipos de óxidos. Um deles são os formadores de rede. Esses elementos eles são capazes de formar uma rede tridimensional quando sozinhos, e essa rede tridimensional nada mais é que a rede vítrea. Já os modificadores de rede, eles são óxidos que não fazem parte da formação da rede vítrea. E eles tendem a quebrar essa rede e assim mudar as características físico-químicas do material. Já os elementos intermediários, eles podem ser tanto formadores quanto modificadores. Pois quando ele não é utilizado como papel de formador, de forma isolada, ele pode substituir o formador original da rede. A composição base dos hidrofosfatos estudados são o pentóxido de fósforo, o óxido de cálcio e o óxido de sódio. Sendo o pentóxido de fósforo o formador de cadeia, o óxido de cálcio e o óxido de sódio os modificadores de rede. O óxido de estrôncio e de bário também são elementos modificadores de rede, sendo que a adição do estrôncio faz com que ocorra um aumento da bioatividade do vidro, uma melhora nas propriedades mecânicas e um aumento na dissolução do material. Já o óxido de bário também aumenta a bioatividade do material, a biocompatibilidade e a radiopacidade. Os marcadores radiopacos são materiais densos que impedem a passagem de radiação eletromagnética. Eles são utilizados para o planejamento de cirurgias, facilitando assim a localização de onde será colocado um implante ou um dispositivo. Porém, esses marcadores não são absorvíveis, sendo necessária uma segunda cirurgia de retirada após o seu uso. Com isso, o uso do bário faz com que os vidros fosfatos apresentem características radiopacas, não sendo necessária uma segunda cirurgia caso sejam utilizados como marcadores radiopacos. Os objetivos da pesquisa. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre os vidros fosfatos, avaliando assim a influência dos modificadores de rede, tais como o estrôncio e o bário, na bioatividade, nas propriedades mecânicas e na dissolução desses vidros. Foi escolhido fazer uma revisão desses vidros fosfatos, com adição de bário e estrôncio, devido ao trabalho que iríamos fazer antes da pandemia. Nesse caso, nós iríamos utilizar a mesma composição das amostras estudadas pela pesquisadora Bruna, que teve seu trabalho entregue no segundo semestre de 2019. Em suas pesquisas, ela utilizou amostras base de vidro fosfato com adição de estrôncio. Em cima dessas, foram adicionadas diferentes quantidades de bário, na qual iríamos estudar a bioatividade, as propriedades mecânicas e fazer mais testes de dissolução.
A revisão bibliográfica. Os materiais considerados bioativos são aqueles capazes de formar uma resposta biológica entre o tecido e o implante, por meio de ligações químicas, o que é denominado osteointegração. Por eles terem uma similaridade química com a parte mineral do osso, o implante se liga ao osso por meio da osteocondução, dando origem assim ao novo osso. Os testes de bioatividade podem ser tanto in vitro quanto in vivo. Os testes in vitro são realizados fora do corpo humano e os testes in vivo são dentro do organismo ou em um tecido vivo. Um dos testes de bioatividade in vitro utilizados é o SBF, que é o Simulated Body Fluid. Nesse processo, ocorre a imersão de amostras em um fluido que tem características similares ao ambiente biológico humano. Os íons do SBF apresentam similaridade com os íons presentes no plasma humano. Durante e após o teste, é verificada a formação da camada de hidroxiapatita, que pode ser feita por meio de um microscópio eletrônico de varredura ou uma espectroscopia infravermelha, que é o FIT. Essa camada de hidroxiapatita induz a formação do novo osso quando esse vidro é utilizado como implante no corpo humano. Tanto Macer et al. Quanto Edataz Chassikala estudaram a bioatividade dos hidrofosfatos com adição de estrôncio e bário, respectivamente. As amostras estudadas foram imersas em fluido SBF com características distintas, como pode ser visto com maiores detalhes no artigo. Nesse caso, foi verificada a formação da camada de apatita por macera para adição de estrôncio e uma camada de cálcio fosfato para adição de bário por Edataz Chassikala. Ambas as camadas são precursoras da formação da hidroxiapatita. Um exemplo disso é o teste de microscopia realizado por Edataz Chassikala para adição de bário, conforme a figura 5. As amostras com 0 e 15% de bário apresentaram uma formação mais significativa da camada de cálcio fosfato em sua superfície após os 28 dias de teste. Já no fluido HBBS, conforme a figura 6, houve formação da camada de cálcio fosfato proporcional à adição de bário. A proliferação celular é uma outra forma de avaliar a bioatividade in vitro de um material. Nesse caso, uma determinada linhagem celular, como osteosarcomas ou fibroblastos, é cultivada em meio demen. Esse meio demen é uma mistura de sais enriquecidos com aminoácidos, que estimula o crescimento celular. Essa mistura é adicionada a um recipiente com um extrato ou com as amostras de vidros a serem testados. Com isso, é verificada se há a proliferação celular por meio da viabilidade celular ou pelo microscópio eletrônico de varredura. Sarli e outros autores estudaram a proliferação celular de linhagens de osteosarcoma, nesse caso MG63 e HOS, no extrato das amostras de composição base do vidrofosfato, que contém o pentóxido de fósforo, o óxido de cálcio e o óxido de sódio. Para esse teste, não houve proliferação celular significativa de ambas as linhagens nas amostras. Já a adição de óxido de estrôncio, estudada por Petel e outros autores, apresentou uma proliferação celular na superfície dos vidros estudados, proporcional à adição de estrôncio. Isso pode ser visto com maior facilidade na figura 7, onde a partir do terceiro dia de testes foi possível ver um aumento significativo da proliferação celular. Edataz e Chassikala estudaram a influência da adição de bário nas propriedades mecânicas dos hidrofosfatos, sendo essas a dureza, a tenacidade e o módulo de elasticidade. A dureza, ela nada mais é que a resistência à penetração e deformação da superfície da amostra. A microdureza estudada por elas pode ser calculada pela equação 1. Já a tenacidade é a capacidade do material em resistir à propagação de trincas e que pode ser calculada pela equação 2. Nesses casos, o P significa a carga, o A a metade da média das duas diagonais de indentação, C a metade do comprimento da trinca e E é o módulo de elasticidade por nanoindentação. Para melhor visualização, o A e o C podem ser vistos na figura ao lado. Essas amostras de vidrofosfato com adição de bário foram fabricadas em temperaturas distintas de fusão, sendo elas 1000, 1100 e 1200 graus Celsius.
Porém, independente da temperatura de fusão e da quantidade de bário na composição dos vidros, não houve variação significativa nem da dureza e nem da tenacidade. Porém, o módulo de elasticidade sofreu um aumento proporcional à adição de bário. Isso ocorre devido às interações interatômicas, que está relacionado com o módulo de elasticidade. A energia de ligação do oxigênio com o bário é muito maior do que a energia de ligação do oxigênio com o cálcio ou com o sódio. A mesma coisa foi vista por Arepali et al., que estudou o módulo de elasticidade para os vitrosilicatos com adição de estrôncio. O estrôncio também tem uma maior energia de ligação com oxigênio do que o cálcio e o sódio. Por isso que ocorre um aumento desse módulo de elasticidade. O processo de dissolução ele ocorre basicamente em duas etapas. A primeira delas é a hidratação, na qual ocorre a troca iônica de íons de sódio por íons de hidrogênio. Já a segunda etapa ocorre a quebra da rede vítrea, na qual os íons de hidrogênio entram em contato com as moléculas de água. Esse teste ele pode ocorrer de forma estática ou semidinâmica. De forma estática, não ocorre a troca do fluido de teste. E de forma semidinâmica, esse fluido é trocado em períodos pré-determinados. Durante e após o período de teste, é verificada a porcentagem de perda de massa e a superfície também pode ser vista por meio do microscópio eletrônico de varredura. Aboni e outros pesquisadores estudaram a influência do estrôncio nos vidros fosfatos. Eles verificaram um aumento da taxa de dissolução em função do tempo para todos os casos. Além disso, eles viram que a adição do estrôncio aumenta a taxa de dissolução em relação aos vidros que não têm a adição do mesmo. Isso pode ser confirmado pela figura 10. Esse aumento na taxa de dissolução pode estar relacionado à pequena quantidade de estrôncio em relação ao resto da composição do vidro fosfato. Isso pode acarretar em uma desordem vítrea e uma estrutura cristalina menos estável, fazendo com que essas amostras se tornem mais solúveis. O contrário ocorre para as amostras com adição de bário, estudadas por Edataj Chassikala e por Bruna e outros pesquisadores, sendo que a adição de bário igual ou superior a 5% diminui a taxa de dissolução. Nesse caso, a energia de ligação de bário com oxigênio é muito maior do que a energia de ligação com sódio com oxigênio ou do cálcio com oxigênio. Isso resulta na menor taxa de dissolução das amostras com adição de bário. As conclusões da pesquisa. Os modificadores de rede trouxeram benefícios tanto para a formação da apatita quanto da camada de cálcio fosfato. Ambas essas camadas são precursoras da hidroxapatita, que auxilia na formação do novo osso. Além disso, nos testes de proliferação celular, foi verificado que as amostras não apresentam caráter citotóxico, ou seja, no futuro elas podem ser utilizadas como marcadores radiopacos. Não houve melhoria na microdureza e nem na tenacidade à fratura, somente o aumento do módulo de elasticidade proporcional à adição de bário e estrôncio. Por meio da leitura de diversos artigos, até de outras composições de vidro fosfato, vitrosilicato, foi verificado que a cristalização é muito utilizada para melhorar as propriedades mecânicas como a microdureza e a tenacidade. Para a dissolução, a adição de estrôncio trouxe um aumento na taxa de dissolução devido à pouca quantidade do mesmo na composição. Já para o bário, ocorreu a diminuição da taxa de dissolução das amostras. É importante ter o controle dessa taxa de dissolução, pois o marcador radiopaco ele não pode diluir de forma tão rápida antes de ele cumprir o seu trabalho no corpo humano. Sendo assim, é muito importante você controlar essa taxa de dissolução através da utilização desses modificadores. As sugestões de trabalhos futuros seriam o estudo da proliferação celular para vidros fosfatos com adição de bário, pois nesse caso é necessário verificar se essa composição apresenta ou não um caráter citotóxico. Além disso, poderiam ser feitos mais testes mecânicos para vidros com adição de bário e estrôncio, a fim de verificar se a cristalização pode trazer ou não melhorias na dureza e na tenacidade. Agradeço a participação de todos e deixo aqui meu e-mail pessoal em caso de dúvidas. Muito obrigado.